nosso Pai, estamos agradecidos a Ti por essa grande oportunidade, por esse momento maravilhoso em Tua casa. Momento de orações, de louvores e súplicas, momento de cura, de perdão, de reconciliação, de reconhecimento. Momento em que nós podemos olhar para Ti e vermos o que o Senhor tem feito por nós. O Senhor nos deu a nós e não deu a outras pessoas. Pai, ajuda-nos a guardar. Como o Senhor mesmo disse, que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um tesouro, uma mina, e vai e vende tudo que tem para possuir aquela mina. Então, ó Deus, o reino dos céus, podemos deixar tudo que possamos imaginar. O mundo todo, se caso ele estivesse nas nossas mãos, seria conveniente deixá-lo por causa do reino dos céus. Moisés, o segundo homem, talvez o segundo ou um dos mais importantes do mundo daquele dia, do mundo mais poderoso, do povo mais poderoso da terra naqueles dias, ele deixou tudo aquilo, porque ele viu a Tua palavra, ele viu a Tua promessa. Não é fácil deixar coisas boas, coisas maravilhosas que ele tinha, os privilégios, as regalias, poder, dinheiro, fama, tudo de bom. Ele não deixou nada ruim. Às vezes nós deixamos vícios, moléstias e outras coisas, mas Moisés foi um exemplo de ter deixado as riquezas, os tesouros, o privilégio de ser chamado filho da filha de Faraó. Meu Deus, do ponto de vista humano, ele teve o máximo da terra em suas mãos. Oh glória! No entanto, ele deixou tudo aquilo por causa da palavra que ele viu. E o profeta, irmão Brana, pregando a mensagem, liderança, ele gritou. Mas o que aconteceu com ele 800 anos depois? Ele estava lá no Monte da Transfiguração com Jesus. Ele trocou o lixo do mundo por causa da glória. O irmão Brana disse que o melhor desse mundo é pior do que o lixeiro da Colgate. Deveria ser um lixeiro horrendo naqueles dias. Hoje já não é bonito um lixeiro, um lixão, um aterro e tudo mais. Imagine naqueles dias. Meu Deus, comparando com o eterno. Então dá-nos esta visão de águia, visão de longo alcance, para nós não perdermos o que realmente é grande e o que realmente o Senhor já pôs em nossos corações, em nossas almas. Perdoe nossas falhas, nossos muitos erros, e que possamos estar aqui confiantes, não como derrotados, não como miseráveis, mas como filhos e filhas do Senhor, cabeça erguida. Pastor Joaquim diz que Lázaro, todo dia ele saía para catar suas migalhas, mas ele não saía como um derrotado, ele não ia como um derrotado, mas como um vencedor. Como um vencedor. Então nós não devemos estar aqui como derrotados. O inimigo vem com todo o seu exército, mas o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E nós podemos chegar aqui com toda a confiança, diante do trono da graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ajuda-nos mais esta vez. Abençoa a todos que vieram, a toda a Tua igreja na face da terra, a todos os ministérios. Abençoa os que estão assistindo conosco pela internet, que todas as bênçãos distribuídas a todo o povo da mensagem nesta hora possam estar sendo distribuída a cada um na face da terra nesse momento, nesta manhã de ressurreição. Ajuda-nos nesse trabalho, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos cantar Sublime Graça. Yeah.
Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém. Que a graça esteja com todos. Amém. Todos bem com Jesus? Amém. Todos que visitam são bem-vindos, bem-vindas. Todos. Trago saudações dos irmãos lá de Cujubim para vocês. Amém. Eles fazem questão de transmitir a lembrança a vocês. Agradecemos a todos os presentes, a todos que assistem, que vieram adorar conosco. Nós vamos continuar a leitura da mensagem Casamento e Divórcio. Eu estava lembrando de Josué e Caleb e do irmão Brana, naturalmente, que foi ele que mostrou para nós. Sem ele a gente não veria, né? Nada dessas coisas. Eram 12 espias que foram espiar a terra e somente 2 pôde olhar para a palavra de Deus. Os demais olharam para os absurdos lá na terra. Somente Josué e Caleb que olharam para a palavra de Deus. Então nós estamos em busca desse tesouro. Aliás, creio que Deus já tem dado a nós estamos de posse desse tesouro, tudo é questão de tempo agora. E se a gente tirar os olhos do tesouro, a gente só vai ver a escória, o que não é conveniente, não é? Então é bom a gente lembrar de Caleb e de Josué. E Josué e Caleb tiveram os mesmos motivos que os outros tiveram para duvidar, porque era gigante, era coisa horrível que estava lá na terra de Canaã. No entanto, eles haviam ouvido a voz de Deus, e eles se firmaram na promessa, na palavra, e não se importaram com aquelas barbaridades que tinham lá. Então nós devemos olhar para a promessa de Deus, para tudo de bom que Deus fez por nós, está fazendo. Se Ele não fez por você ainda, é São Tiago que diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, e a todos Ele dá. Então, se te falta alguma coisa, peça para Ele, que o que vai resolver o problema é Ele. É Ele encher você com essa experiência. Você ter pode ser pequenininha, não precisa ser coisa grande não. De Jesus basta O irmão Brana falando da gasolina lá, que o pessoal estava fazendo a propaganda, e que se eles pudessem construir um guindaste com tal, que a gasolina tinha um poder de fogo lá que podia mover as pirâmides do Egito. O irmão Brana disse: o que não pode fazer? Uma gota do sangue de Jesus. Então uma experiência, uma migalhinha do que é bom, comprador de ouro, né, provavelmente enche a unha de ouro, né, e o outro não vê que pegou muitas gramas ali de ouro, né? E outros meio mais para deixar um monte de comprador de café fura o saco lá para tirar a classificação, e aquele tanto de café, aquilo vai tudo de graça para eles, né? O couro do boi diz que paga todo o trabalho do frigorífico, e sei lá, não sei se é verdade, não entendo, mas pelo menos é a conversa aí da turma. Agora imagine um pouquinho de Deus, o que não poderia fazer por nós, por nós. Às vezes nos falta um pouquinho desse Deus, esse penhor que Ele nos deu, que não vai dar muito também, que senão a gente não consegue nem viver aqui. A gente não consegue trabalhar, não consegue andar na rua, não consegue, nem a gente fica com nojo da gente mesmo. Agora, então Ele vai dar uma dose adequada para a gente poder se firmar na palavra dEle e seguir. Se sem nada a gente não consegue, e com muito também é ir embora, né? Não pode ficar aqui. Tem como. Você precisa trabalhar, você precisa de olhar você e se achar bonito, igual eu acho bonito, você se achar bonito, senão vai fazer igual o irmão Brana, tem que voltar para aquela coisa de novo, né? Tá cheio de bicho, aquela coisa de novo. Então é a dose certa, mas nós precisamos dessa dose para a gente trabalhar igual Caleb e Josué. Caleb, depois de 40 anos que ele chegou lá, ele disse: agora eu estou com 80 e
estava com 80 e tantos anos já, e falou assim, tal era a minha força, tal é a minha força agora, para entrar e sair, para o que vier. Então ele sofreu toda aquela pressão do deserto, toda a pressão da incredulidade daquela gente, mas ele chegou lá, perfeito na fé, crendo na palavra de Deus. Então nós precisamos de um pouquinho dessa graça, para a gente gritar Ebenezer, né? Graças a Deus. Gritar, qual é o próximo inimigo que quer entrar na espada? O irmão Brana disse que a gente chega a esse ponto de cortar todos os inimigos e estar com a espada e não ter nada mais para se cortar. Já passou todos, já tudo ficaram para trás, e agora você dá o grito. Que fé, né? Axalá, nós vamos chegar pelo menos perto. E qual é o próximo, né? Qual é o próximo que quer entrar na espada? Senão a gente... parece que a coisa perde o sentido, né? Perde o evangelho. Já se diz boas novas de salvação. É as boas novas. E nós somos pagos de uma maneira ou de outra, ou de muitas maneiras, para divulgar as boas novas de salvação. Glória a Deus. Eu já contei para vocês, tem um irmão, ele não faz muitos anos que ele não congrega. Não sei se tem alguém dele aqui hoje. Parece que não. Então, ele ficou tão cismado com macumba, e um dia ele lá em casa, isso já faz um tempinho, e ele naquele desespero, porque fizeram macumba para mim, porque fizeram isso para mim, puseram vela preta, puseram galo preto, galinha preta, não sei o que, para farofa, não sei o que, vela, e enterrou punhado de cabelo, enterrou formiga, tanta coisa, né? Aí eu tentei falar com ele, dizia, mas tudo bem, irmão, vamos dizer que puseram um trem desse em cada esquina da cidade para você. Vamos admitir, então, que fizeram. Mas e o que Jesus fez por você? Cobre, anula tudo isso. Anula tudo que você pensar. O que Jesus fez. O que Jesus fez anula. Anula nossas transgressões do passado. No momento que você confessar que Ele é seu Salvador, que Ele é seu defensor, que você depende dEle, pronto. Está anulado. Sou eu que perdoo seus pecados eu não me lembro mais, não são computados mais. Glória a Deus, eu não lembro mais do seu passado, então largue o passado para lá. Se o diabo chegar, qual dos mensageiros que o diabo chegou com uma lista de todos os pecados? Foi Martim Lutero? Quem é que foi? Lutero, né? São Martinho, né? O diabo chegou para ele, você fez isso, fez mais isso, e ele ficou olhando lá. Tem mais não? Tem. Pode lembrar que tem mais. Tem coisa que você não lembra, diabo. Tem coisa que você não esqueceu, que eu fiz. Aí pôs listando, quando estava bem cheio, falando, tem mais não? Acho que está bom aqui, né? Aí ele escreveu bem grande, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todos os pecados. Glória a Deus. Então, na hora que o diabo chegar mostrando a lista do seu passado, coisa que não tem como fazer, o que eu posso fazer que eu nasci no Jiquiri, que minha mãe fez, que fez comigo, o que eu fiz com ela, o que meu pai fez comigo, o que eu fiz com ele, o que eu fiz com meus irmãos, o que eu fiz com meus vizinhos, o que eu fiz com a minha avó, com a minha tataravó, com a parteira, com mais não sei quem. O que eu posso fazer com o passado? A não ser perdoar. Só isso. É a ferramenta ideal. É a ferramenta automática. O povo, eles inventaram o automático e hoje é tudo ainda muito mais avançado, que é o computadorizado. O automático já foi um avanço muito grande na mecânica, na ciência. E hoje a informática na mecânica e em tudo aí, meu Deus do céu, uma coisa que não cabe na cabeça da gente pequena. Mas veja bem, o perdão é automático. Perdoou, ficou para trás. Está esquecido, apagado. Não pode fazer nada, mas Deus nos deu o remédio certo, o antídoto, o contra-veneno. O diabo mordeu nós lá no passado. Jesus vem com veneno, com um antídoto, com antiveneno, contra-veneno polivalente. Não importa o que seja, o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Glória a Deus, é um remédio bom para qualquer coisa que você imaginar, para tudo que você pensar e que você não pensar. E São Paulo disse assim, nada pode nos separar do amor de Cristo, a altura, a fundura, a largura, o amor, o ódio, os anjos,
Às vezes é anjo que está incomodando a gente, né? Às vezes não é nem o diabo, às vezes é um irmão que está incomodando a gente. Aí São Paulo falou, nem os anjos. Ou alguma outra coisa que aparecer. Então ele deixou um termo genérico lá, qualquer coisa que aparecer. Não pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Né? Então, dê uma olhadinha no cardápio que Jesus tem para nós. Nesse cardápio maravilhoso de cada dia, de cada hora, de cada instante, de cada momento da vida. Né? Realmente tem hora que o inimigo quer prevalecer, e às vezes a gente chega até a ceder um pouco, mas quando a gente começa a querer ceder, tem alguém lá de dentro que grita, ó, vai embora, aqui não é o seu lugar. Jó chegou a uma tristeza muito grande, o irmão Brana chegou a uma tristeza muito grande, mas naquele momento alguém mandou tudo aquilo embora e ele venceu com vantagem, né? Venceu com vantagem. Então você é um vencedor, você é uma vencedora em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. É só você começar a falar das coisas. A Maria, só de falar o nome do filho dela, o João ressuscitou. O irmão Brando disse que ele estava morto no ventre de Isabel. Quando ele ouviu o nome de Jesus, o menino mexeu na minha barriga, tem 6 meses que eu estou grávida e nada do menino mexer, não tinha tido a sensação do bebê mexer dentro dela, né? Aí naquela hora, só de pronunciar o nome de Jesus, então pronuncia o nome de Jesus, pronuncia o nome de Jesus. Nós ficamos ouvindo conselho dos outros, conselho de pessoas ímpias, ficamos olhando a internet e cada coisa que tem por aí, que dá nojo, né? Mas comece a pronunciar o nome de Jesus. O irmão Brando diz, respire esse nome, respire ele. Jesus, quer fazer agora? Quer fazer? Faz. Jesus, Jesus, Jesus é meu, Abba Pai, meu Pai, Jesus é meu, e você vence, se você tiver como o irmão, qual irmão que estava morrendo, a morte não é o fim, tem gente que às vezes acha que vai ficar aqui eternamente aqui, não vai sair daqui. Mas você tem que ter consciência que na hora que chegar a hora de sair, não é a minha hora e eu estou agarrado na mão de Jesus, ele está agarrado na minha mão, é a minha melhor hora da minha existência. E agora é quando eu vou já sair daqui e receber minha coroa. Agora, então, glória, que Deus nos ajude. Aqui. Irmão Sei, traz saudações do pastor Marcos e igreja para pastor João e igreja. Glória a Deus. Então, irmão Sei esteve lá ontem, né? Sexta-feira. E a irmã Cristiane Silva pede oração para o seu pai, João Miguel, que não está passando muito bem. Então, Deus ajude o senhor João. E Deus agradece também as lembranças dos pastores, do pastor Marcos. E no dia 8 de julho é o casamento de irmão Neville e irmã Angélica, se Deus quiser, já está o convite para toda a igreja, para todos que adoram conosco, já estão convidados. Está a cópia do convite ali no quadro, fixei agora, quem quiser estar lembrando e ler lá os dizeres do convite, está ali uma cópia no quadro de avisos. E também o pastor Marcos convida para o retiro, o companheirismo, nos dias 14, 15 e 16 de julho, lá em Porto Velho. Também está ali a carta, as informações, tudo que ele mandou para nós, eu copiei, está ali no quadro de avisos. Passe lá e dê uma olhada e lê o que está lá escrito, pedindo, recomendando, exigindo e tudo mais. Então, o casamento é dia 8 de julho e o retiro 14, 15 e 16 de julho deste ano, 2017, se Deus quiser. Todos estão convidados, tanto para o casamento, tanto para o retiro em Porto Velho. Graças a Deus. Vamos ler um pouquinho, pelo menos uns 2 parágrafos, 3 ou 10. Casamento e divórcio. Aqui uma parte
Eu vou ler do 44 em diante. Casamento e divórcio, a partir do parágrafo 44. Agora lembre-se que estas coisas que digo devem vir da palavra de Deus. Não pode ser minha opinião própria, porque minha opinião é como a de qualquer pessoa. Mas é preciso que seja em harmonia com a palavra de Deus. Lembre-se, Deus mantém tudo em harmonia. Ele nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você crê nisto? Amém. Ele é o mesmo. Agora lerei o do capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando. Faço pausa aqui para que vocês notem a importância sobre o que era que eu estava tentando. Digo, sobre quem era que eu estava tentando. Dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não os separe o homem. Disseram-lhe eles, então por que Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Graças a Deus, ao princípio não foi assim. Então, por causa da dureza dos corações, foi que Moisés foi obrigado a fazer isso, né? Coração duro demais, e vai aprontando, e aprontando, e aprontando, e afundando, e virando aquela miséria, por causa da dureza dos corações. É o que tem acontecido hoje, né? Agora, Deus ajude-nos. Esta pergunta enfrentou Jesus justamente no início de seu ministério. E esta mesma pergunta enfrentou Moisés no início do seu ministério. É uma pergunta principal nos corações dos crentes. O pecador não se importa. Então isso aqui não é para o pecador. A Bíblia não é para... eles acham que é tudo deles. Não é. A Bíblia, a salvação é para os que creem. Né? Então veja, o pecador não se importa. Deixa eu repetir aqui. É uma pergunta principal nos corações dos crentes. Temos que destacar isso. Então nós não temos que incomodar com o mundo. Porque fizeram uma pergunta para o irmão Brana sobre algum assunto lá do mundo, ele falou assim, lá nas trevas um cão come o outro. Nós não temos compromisso com aquilo lá. Nós temos compromisso conosco e com os domésticos da fé. Então tem gente que implica tanto com o troço que está lá, gente, deixa que lá é ali para pior. Agora eu tenho que calar e... Meu Deus do céu, tenha dó. Tenha dó da minha alma. Tenha dó da minha alma. Eles não se importam, eles estão na deles. Eles estão felizes, estão alegres, deixa eles aproveitar. Agora eu tenho que ir lá condenando? Acho que não é assim. Não é assim. Implica com todo mundo, implica com político que rouba. Que diz que o pobre rouba porque está com fome, agora e o rico rouba para quê? Porque é ladrão, tem que roubar. O espírito do roubo está neles, no mundo, está nas pessoas, de modo geral. Então tem que ficar lá matando por causa disso. Ló, sentado na entrada, no poder de Sodoma, a Bíblia diz que ele afligia sua alma justa por causa dos pecados de Sodoma. O que resolveu? Teve que tirar ele de lá e botar fogo no que sobrou lá, no que ficou lá. Ele não conseguiu resolver nada lá. E ele queria ficar, o anjo teve trabalho para tirar de Sodoma. Ele queria ficar lá, queria resolver. Mas aquilo não tinha solução. Tem coisa que não tem solução, é fogo.
É fogo. Então, para que eu vou ficar me matando que o fulano falou isso da Bíblia? Deixa que fala. Eu tenho que sair de perto. Eu não posso deixar aquilo ficar rodando na minha mente. Eu tenho que evitar que aquele disco do ímpio fique rodando na minha mente. O problema dele. Então, aqui, olha, veja bem, isso aqui é uma revelação. É uma pergunta principal nos corações dos crentes. O pecador não se importa. Ele vai rir de você se você falar certas coisas com ele. Ele não se importa com isso. Agora é importante para os crentes. O São João disse, olha, eles saíram de nós porque não eram dos nossos. Para que eu vou... A gente tem que libertar dessa gente. Se a gente vai morrer. A gente vai morrer se a gente ficar agarrado neles. Desviaram, foram embora. Fazer o quê? Problema todo mundo enfrenta. Agora, permanecer na palavra de Deus é por Deus. É pela própria palavra. O pecador não se importa, porém é importante para os crentes, porque o crente está tentando fazer tudo o que ele pode para viver correto perante Deus. Glória a Deus. Então você não tem nem que medir com o outro. Tem gente que passou na igreja, mas não é crente. Aí você vai, se mete com ele e se arrebenta. Então quando eu fui chamado aqui para o diaconato, na época tinha algo bem rigoroso. Hoje acho que segue quase igual, com algumas facilidades a mais. Então tinha um irmão meio folgado aqui, que o pastor Nelson gostava muito dele. Aí ele sentou bem por aqui, não sei aonde. E no dia que eu estava muito cansado, eu sentei também. O pastor aí me deu uma bronca daquela. O diácono não é para ficar sentado, não, rapaz. É para ficar em pé. Veja, eu achei que o outro sentou, eu vou sentar também. Não. O outro pecou, eu vou pecar também? Não. A minha ficha é única minha. Deus vai olhar a minha ficha. O que eu fiz? Está meu arquivo lá. Cada dia, cada instante está lá, é meu. Independente do outro. A ficha de Caleb e a ficha de Josué era separada dos outros 9. Eles passaram os mesmos problemas, viram as mesmas coisas, viram as mesmas dificuldades, mas eles viram algo mais. Então o que ficou escrito na ficha deles? Que eles viram a palavra de Deus, que eles viram Deus. Abraão fez tudo aquilo, mas o que ficou anotado na ficha dele, independente de Ló, da terra de Ur, de não sei mais quem, que ele creu em Deus e não titubeou em momento algum. O que foi escrito dele? Então o que vai ser escrito meu? O que eu fizer em relação a Deus, independente do outro. O irmão Brana disse, não importa o que faça seu vizinho, é você. É você. Ah, mas meu vizinho, não importa. Não. Não tem nada a ver com o vizinho, com o irmão, com a irmã, que não sei o que. O irmão fez assim, o irmão fez assim. Mas qual é o mandamento de Deus? Então, tem um irmão, ele não está aqui agora, ele tem um lugar aqui na cidade que quase todo mundo anda na contramão. Eu tenho evitado, faz tempo que eu não passo lá, mas já passei também. Aí, bem no começo que fizeram a via, agora ficou muito, aí a gente já habituou a passar no lugar certo. Aí ele passou e bem na hora os homens estavam lá e grau nele, Aí foi, mas os outros passou, falei, não importa os outros não, o negócio é com você, rapaz. E não sei se multou, mas deu uma bronca boa nele e ele foi justificar porque o outro passou. O outro é o outro. É sua vez. Então não importa o que faça o outro. É você. É verdade? É assim que ensina a Bíblia. Nós não podemos ensinar o que não está escrito. O único que pode fazer o que não está escrito é só Deus. Então, veja. Então é importante, assim, se qualquer pergunta é feita sobre religião, daí o caso de casamento e divórcio ser mencionado. Por quê? Porque é a causa do pecado original. Ali é onde o pecado começou. E aquilo é a razão por que é mencionado cada vez. Porque é o
próprio começo do pecado. Agora, não terei tempo para explicar todas estas coisas, porém, com prazer, responderei sua carta ou qualquer outra coisa que posso. Ou também temos livros escritos sobre isso e muitas perguntas e até recortes de jornais e coisas aqui para provar isso. Sabemos que foi Eva a maçã que ela era para comer, pois nem está na Escritura. Agora eles dizem que foi um damasco. Não era nenhum dos dois. Ela cometeu adultério. Então o mundo religioso diz que Eva comeu a maçã. E agora, no tempo do irmão Branham, estava dizendo que era um damasco, uma outra fruta. Mas não é nenhum dos dois. O irmão Branham está dizendo que ela cometeu adultério, que trouxe o primeiro filho, o qual era Caim. A Eva cometeu adultério com aquele animal que era semelhante ao ser humano. Era o único animal que existia lá no paraíso, na terra, que era capaz de misturar com a semente humana. As duas sementes poderiam misturar uma com a outra. Se Adão tivesse ficado com um animal fêmea daquele, naturalmente teria gerado também. Mas quem ficou foi Eva, que ficou com um animal macho. Então gerou um filho a partir dali. O primeiro filho, o pai dele é a serpente, não é Adão. O pai de Caim não é Adão, é a serpente, que a Bíblia chama de um animal ereto, um animal que tinha inteligência, raciocinava. É igual no tempo de quando eu era criança, o pessoal dizia que cobra, lá tinha muito medo de cobra. E quando aqueles meninos, sempre tem que ter uma explicação para as coisas, né? Mas é muito interessante como que o povo explica. Então aqueles meninos morriam de fome, ficavam muito magro. Aí eles diziam que tinha uma espécie de cobra que de noite ia mamar na mãe. Isso era recorrente. Vocês não viveram isso, né? Não sabem que vocês perderam, né? Aí a cobra ia mamar na mãe e punha o rabo na boca da criança, né? E a criança ficava mamando no rabicó da cobra e a cobra mamando na mãe. Aí tomava o leite da mãe. E a criança, para não chorar, para a mãe não acordar, punha o rabo lá na boca do neném. Mas hoje tem muita gente boba ainda. Tem gente que põe adoçante no coisa. Alguém chama que é um dos mitos da atualidade, adoçante. Tem coisa pior do que isso hoje. Muito pior. Tem gente que o dia inteiro passando o dedo, eles passam de bicicleta e lá vai lá. Nem olhando para o lado. Está de carro, está lá que tem passando o dedo. Aí vocês acham isso ridículo? Ridículo tem hoje. Ridículo tem hoje, né? Não é verdade? Então, e fica lá e se acha o máximo daquele troço lá, né? Tá, mas falando de inteligência. Então a gente sabe que não é verdade, porque nenhum animal, ele só age por instinto, ele não faz nada visando outra situação, a não ser o instinto, né? Ele não tem como ter inteligência, não, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui vai resultar nisso, isso resulta nisso, isso não. Mas lá no Éden tinha esse animal, que a Bíblia diz que ele raciocinava, ele filosofou com Eva, ele dialogou com Eva, ele conversou com Eva, ele fez Eva ver o mundo de outro lado. Falou, não, eles não querem que você coma isso aqui, porque senão você vai descobrir coisas boas aí, eles não querem que você descubra. Ela falou, e ela já imaginou? Devia ser um cabritão muito bonito lá, ela não aguentou, né? Mas veja no que deu, veja no que deu, veja no que deu. Nasceu Caim. Foi o adultério de Eva lá no início. E nós pagamos por aquilo e pelos nossos erros de hoje também, pelos nossos adultérios de hoje também. Que nós praticamos, né, de atos e de pensamentos e de tudo mais. E tanta coisa mais. Veja, ela cometeu adultério que trouxe o primeiro filho, o qual era Caim. O próprio filho de Satanás. Pois nele estava a maldade. Então,
o diabo, sendo espírito, ele não podia ter relação sexual com Eva. Mas então ele ungiu aquele animal e transferiu para ele a sua natureza pecaminosa, de astuta e tudo mais. A maldade estava nele, como o irmão Brando diz, pois nele estava a maldade. Aquilo não veio através de Abel. O filho de Satanás era Caim. A Bíblia disse, não como Caim, que era do maligno. O Senhor Jesus diz para os fariseus, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer as obras dele, que foi homicida desde o princípio. Jesus disse, mais ou menos, São João 8, 10, por aí, falou para aqueles fariseus. Agora conheço sua pergunta. Eva disse, alcancei do Senhor um varão. Eva disse no começo da Bíblia. E os que não têm revelação se agarram aqui e não avançam no entendimento da revelação da palavra. Ela disse, alcancei do Senhor um varão. Aí o irmão me disse, aquilo é exatamente correto. Você poderia tomar a mulher mais ordinária da cidade, o pior homem, se eles tivessem um neném, teria que vir do Senhor. Porque Deus tem fixado leis. Quem criou a lei da fertilidade, da gestação, da cria, tudo foi Deus. Porque Deus tem fixado leis. E destas leis, como o sol levanta, irmão engenheiro estava falando das leis, né, irmão Everton? Deus tem fixado as leis. Então botou a sementinha lá na terra, ela vai ter que, não importa, vai ter que gerar. Pode ser o pior homem, a pior mulher. Misturou lá os dois materiais, vai ter que gerar um bebê. Não importa, é uma lei que Deus criou. Cada semente produza segundo a sua espécie. Está lá no começo da criação do livro. Está lá, cada semente vai produzir segundo sua espécie. Ele não põe requisito, não é semente da mesma espécie, vai produzir. Então a semente de Eva, a semente do gênero humano e o gênero lá da serpente, daquele animal, eram semelhantes, idênticos. Então gerou filho. É lei, ela disse, alcancei do Senhor um varão. Deus tem fixado leis, e destas leis, como o sol levanta, você coloca um cardo no campo, bom, irá crescer, e tem que crescer porque é a lei de Deus. O cardo, um espinho, aquele mato, que você tem raiva dele, que mata a sua lavoura toda, é uma lei que faz ele crescer. A mesma chuva que faz ele crescer, o mesmo sol é a mesma lei, a mesma chuva, o mesmo sol que faz o trigo crescer. A verdura, a alface, a couve, o que for. Com certeza, couve em algum lugar é praga, no lugar que ela é nativa. Algum lugar, tem lugar que tudo isso que a gente come aí, a não ser esses já bem elaborados, é nativo. Está lá, nasce espontaneamente em alguma região. Veja bem, quando a semente é plantada, ela precisa crescer. E nada pode criar vida, senão Deus. Porque aquilo opera debaixo das suas leis. Glória a Deus. E assim, quando a semente má foi plantada no ventre de Eva, precisava nascer, porque é a lei de Deus da reprodução. Aquela semente foi injetada no ventre de Eva, ela teve que crescer, ela teve que nascer, teve que crescer todo o processo e nascer, porque é lei, pronto. E aquilo não podia fazer nada mais do que trazê-lo, e precisava vir de Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Ele é o nosso Criador, Criador de tudo que você puder imaginar. Esta é a razão que pessoas dizem que nenenzinhos, algumas vezes, não são nascidos de pais cristãos, são perdidos. Porque não são filhos de pais cristãos, são perdidos. O sangue de Jesus Cristo resgata a criança. É uma lei.
resgata a criança automaticamente. Ela chorou, nasceu, chorou, não é um aborto, nasceu, respirou, gritou, o sangue de Jesus é automático. Glória a Deus. E ela fica debaixo dessa proteção até a sua idade de consciência. Aí ela já precisa de arrepender. Ela já precisa de reconhecer que é uma pecadora, que é um pecador, e pedir a Jesus o perdão. Ser batizada em nome de Jesus Cristo. Mas até nessa paz da inocência, o sangue de Jesus a resgata. Não importa como nasceu ou quão maligna nasceu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A criancinha não pode arrepender-se, porque não tem nada de que arrepender. E aquilo era o pecado do mundo, o qual foi retirado pelo sangue de Cristo. Os bebês vão para o céu. Não é fácil você ver um bebezinho morto. É muito doído, mas quando você lembra da mensagem, há um consolo. Há um consolo. O ímpio não sabe disso, ele desespera. Porque muitas pessoas não tiveram essa experiência, mas muitas pessoas tiveram a experiência de ver filhos, bebezinhos, crianças mortas, netos e sobrinho e tudo mais. Um ente querido da família morto ali. Bebezinho, 2 anos, 3 anos, não sei até quando aí Deus vai cobrar. Acho que até a pessoa acordar, vai variar de um para o outro, vai? Mas você tem a certeza que esse bebê está no céu. Você tem a certeza que esse bebê não vai se perder. Os bebês vão para o céu. Aí você vê certas barbaridades até matando as crianças. Você não pode apoiar isso. Mas para nós que temos a carta de Deus, ó, Deus está guardando mais uns para ele lá. Ó. Isso aí não vai virar sodomita, isso aí não vai virar ladrão, isso aí não vai virar sei lá o quê. Não, nada, está garantido, está lá esperando. Aí o irmão Branham diz, vai ser parte da noiva? Aí já é outra divisão. Aí é os predestinados da noiva. Vai ser a noiva e os outros vão ser salvação comum. Não é isso? Todos vão para o céu. Aqueles que são predestinados para a noiva, e aqueles comuns vão fazer parte da cidade. Né? A cidade é grande, mas o entorno da cidade provavelmente deve ser muito maior. Tem a cidade, tem o entorno da cidade, os servos. Tem a rainha e tem servos. É uma coisa muito chique, né? Oh, meu Deus. Tem misericórdia de mim. Ajude eu a chegar. Você quer falar para ele ajudar você a chegar? Glória a Deus! Aleluia! Então, se algum dia tivermos que ter essa experiência de ver um bebê dos nossos aí, vamos chorar bastante, que Deus deu as lágrimas também. Vamos ficar tristes, mas não triste a ponto de blasfemar contra Deus. Tem aquele livro As Catacumbas de Roma, e diz que lá dava para ver a divisão dos epitáfios dos incrédulos e dos crentes. Epitáfios é aquela placa que coloca no túmulo, né, dizendo alguma coisa do morto. É claro que é os vivos que colocaram, que o morto morreu, pronto, não tem mais o que fazer, né, ele não sabe fazer mais nada. Então dava para ver que nos túmulos dos incrédulos era blasfêmia, revolta, e nos túmulos dos crentes, geralmente era uma palavra de conforto. Uma mulher, ou escreveram no túmulo dela, ela era cristã e com certeza seus familiares também tinham a revelação. Escreveram, não se pode chorar por uma pessoa que está na presença de Deus. Então tem um limite do choro. Deus deu choro. Aquelas meninas lá do passado, elas diziam, deixa eu chorar minha virgindade por 30 dias. O choro tem o dia. Acabou a fase do choro, levanta a cabeça. Então você tem o direito de chorar por alguma coisa que te fizeram, te magoaram, mexeram com você, não sei mais o quê. Mas se passou daquele limite, você pode mandar embora, porque o diabo já não é mais a lei de Deus para você chorar, para você desabafar, para você extravasar um pouco. Não, aí já é o diabo que está te explorando, fazendo você perder
boa parte da sua vida com coisas que nem Deus está ligando para aquilo. Já te perdoou. Se o outro da pessoa lá não pediu perdão, é problema da pessoa para lá. Ontem uma pessoa falou, mas pastor, eu pedi perdão, e a pessoa disse que, irmão, é você, o outro se perdoou bem, se não perdoou é com ele. Não tem nada a ver com você. Você pediu perdão, você reconheceu, pronto. Então os bebês vão para o céu. Vamos ficar com isso aqui, né? Senão a gente vai ler muito e não precisa, eu acho que não precisa, né? Tem muita comida no baú, mas não precisa comer tudo de uma vez, nem comer até passar mal, nem comer até ficar cansado. Vamos lembrar disso? A criancinha não pode arrepender-se, porque não tem nada de que arrepender. E aquilo era o pecado do mundo, o qual foi retirado pelo sangue de Cristo. Os bebês vão para o céu. Glória a Deus. Tem outra mensagem daquelas demonologia, não lembro qual delas. O irmão Brana fala o mesmo. Aquela mensagem parece que foi pregada mais no começo do ministério do irmão Brana, e essa daqui foi pregada já com aval da coluna, diretamente da coluna de fogo, né? Que ano que ele pregou essa mensagem? 65, né? O selo foi em 63. Para quem gosta de ficar olhando data de mensagem, então tá aí. Hoje é 19, né? 19/3/2017, domingo de manhã. Graças a Deus. Vamos cantar o corinho Eu Amo? Quem tira bem bonito aí? Porque primeiro me amou, me comprou, minha salvação. Glória a Deus. Mais uma vez, Senhor, nós agradecemos. E mais um pedido que é a favor também do Sr. João Miguel. O irmão Abraão pede pelo seu sogro, João Miguel, que vai passar por uma cirurgia amanhã. Deus ajude o irmão Abraão, a irmã Cristiane, a família, o Sr. João e todo mundo. Graças a Deus. Leva-nos de volta para nossas casas. Abençoe a todos que vieram adorar conosco. E que à noite possamos estar aqui, se ainda a noite nos pertencer, para mais um momento de adoração na tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Só lembrando aqui que no tabernáculo lá em Alto Paraíso eu estive lá, eu e a patroa, estivemos lá quinta-feira. Eles iam concretar a cinta em cima depois do almoço. Eu acredito que já concretaram, né? Então já está entijolado. Todo entijolado. Eu agradeço vocês por vossas colaborações, por tudo que vocês têm feito. É vocês e a igreja que está fazendo, né? A minha parte é pouquinha, é vocês. Não sabemos a fase agora, a parte que a gente vai conseguir fazer, mas a que está feita está praticamente paga. Só falta um pouquinho que eu tenho que depositar para o pedreiro, mas eu não depositei por questão da burocracia e da coragem, que eu não fui lá ontem. Fui sexta-feira, eu pus a maior parte para ele e amanhã pretendo pôr o resto, a outra parte, que é pouquinho. Então está tudo pago, graças a Deus. Feito no cobrim, né? Tudo pago, graças a Deus. Então é por vocês, tá? E não vou estabelecer um plano, vou fazer à medida que Deus
O plano é aqui comigo, né? Não vou ficar publicando porque eu acho que não é conveniente. Mas a gente vai andando conforme os caminhos forem abrindo. Mas eu tenho um desejo muito grande de fazer lá funcionar, pelo menos, né? Funcionando. Mesmo que seja igual um jirico, né? Aqueles enfeites, aquele monte de coisa, né? Aí o que faz o carro funcionar é bem pouca coisa. Eu quero pôr funcionando. E aí eu quero fretar um busão para nós ir lá, ter um culto, se Deus quiser. Não vou marcar a data não, mas vai orando aí, vai falando com Deus. Para nós ter um dia lá, um sábado, provavelmente, né? Lá para a gente ter um momento lá para termos um momento de regozijo ali também, se Deus quiser. Então, eu agradeço mais uma vez por tudo que vocês fazem, por mim, por Deus, pela obra. E até a noite, se Deus quiser. À noite, se a coragem der e a graça der, nós vamos continuar lendo a mensagem. Necessário vos é nascer de novo, se Deus quiser. Deus os abençoe a todos que assistiram conosco e até a tarde, se Deus quiser. Deus os abençoe.